poder. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, sai pra lá. Não! A Bíblia diz que Jesus não veio para os bons, ele veio para quem? Os doentes. E quando o doente chega para nós, o que nós fazemos? Não é aqui nesse lugar não, porque nós só queremos gente boa, uma carreta bonita, né? Uma condição financeira bonita, uma gente bonita, cheirosa, aquele perfume gostoso, né? Chuio da Tereza, não é verdade? Meu Deus do céu, um pauzinho verde, um azulzinho, é gostoso, né, pastor? Mas Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, aleluia, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Que obra nós vamos fazer, irmão? Vamos ver a obra que ele está fazendo. E a obra que ele estava fazendo foi bem, cresceu, a cidade cresceu. Eu quero liberar uma palavra profética. Se vocês estiverem alinhados com a visão que Deus deu ao líder de vocês, se vocês falarem a mesma linguagem que Deus deu ao líder de vocês, não tem como não dar certo, meu irmão. Vai dar certo ou vai dar certo, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está nesse negócio, irmão, aleluia. Mas o camarada não precisa habilidade simplesmente humana, que precisa de unção. Nós nos movemos em unção, aleluia. Pedro era iletrado, nem conhecia muito bem o que Paulo falava direito, mas quando ele chegou ao templo, aleluia, para orar 3 horas da tarde, lá estava um coxo. E o que ficou mais interessante é o seguinte: que tem muita gente que vem para a igreja para receber o milagre, achando que o milagre está aqui dentro. Não, irmão, o milagre está lá fora, o coxo estava lá fora. Muitos crentes entravam naquele lugar e davam nada para aquele coxo que estava lá desde a sua infância, talvez carecendo da esmola. Mas Pedro ia orar, mas ele não ia buscar a unção, ele não ia buscar o milagre estava com ele, porque Pedro chegou e falou assim: olha, para nós, aleluia, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda, irmão. Deus vai levantar muitos Pedro aqui na arca, não é para fazer um milagre aqui dentro, irmão, é para fazer um milagre lá fora, é para levantar o coxo lá fora, porque aqui dentro ele vem para adorar, mas o milagre ele vai receber lá fora, porque o milagre está na tua vida, o milagre não está aqui, o milagre está em você. Você é o porta-voz do milagre de Deus, você é o condutor da unção de Deus sobre a tua vida. Existe um milagre, aonde pisar a planta do seu pé, o Senhor brada, porque é o território dele. Mas isso vai acontecer como? Se tivermos uma mesma visão. Amós diz o seguinte: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Tem como, irmão? Não tem. Então eu preciso entender que o meu líder é homem levantado por Deus. Mas o fato de ser levantado por Deus não significa que é perfeito, porque perfeito só tem um, que é Jesus. E muitas das vezes nós ficamos procurando a nossa perfeição que nós queremos em nossa vida no outro. O que nós queremos ser, a gente faz tudo que pode ser, cobra do outro aquilo que nós não conseguimos ser. Psicologia diz isso, define bem essa questão: transferência de responsabilidade. O fato de ser alguém colocado por Deus à frente da obra de Deus não significa que eu tenho todas as capacidades para resolver todos os problemas, porque a grandeza de um líder não está em saber fazer tudo, mas está em saber ouvir, porque Deus fala através do pequeno, aleluia, Deus fala através do grande, Deus fala através até da mula. Deus usou um povo, Deus usou o quê? Um peixe para trazer uma moeda, até um galo Deus usou, porque Deus falou assim: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Deus usa quem Ele quer, meu irmão. Então eu não posso fazer, sabe o quê? Desconsiderar, porque a própria Bíblia diz que na multidão dos conselhos há o que, irmãos?
a sabedoria. Então é bom ouvir, deixa a pessoa falar, porque a Bíblia diz que quando você ouve uma pessoa, você conhece a alma dela. Assim como a boca prova, a língua prova a comida, o ouvido prova a palavra. De forma que o ouvido é a boca da alma. Deixa as pessoas falarem, porque elas falando, você vai conhecer o coração delas. E uma boa ideia, ela deve ser aproveitada se faz parte da visão que Deus entregou para que eu possa desenvolver. Eles tinham uma mesma visão. E eles também tinham uma mesma fala. Eu lembro do fato de Gideão, que aos nossos olhos era um líder incapaz. Era ou não era? Não é verdade? Era ou não era? Porque Deus não chama a pessoa capacitada, Deus capacita aqueles a quem Ele chama, irmão. Deus gosta quando a gente fala assim que não sabe fazer. Deus não, a gente não vai falar muito não, né? Mas Deus gosta de falar assim, eu não sei não, Senhor, não sei como é que eu faço não, não sei. Se o Senhor não me der como é que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou fazer, porque às vezes estamos no gabinete e o problema é tão difícil, que a gente está calado. Aí o camarada pensa até assim, ele está pensando o que ele vai falar, mas não sabe que a gente está orando. Deus, o que eu vou falar? Meu Deus, eu vou ficar quieto. Se o Senhor não mandar falar, eu não vou falar nada. Porque muitas das vezes são questões que são maiores do que a nossa capacidade de resolver. Mas o líder que tem visão, ele se torna um líder dependente do Espírito Santo. Aleluia. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a pessoa está falando, você já está orando. Deus, tu tem a resposta para aquela pessoa. Senhor, tu tem a saída. Me mostra na tua palavra aonde está a resposta para essa pessoa. Gideão era para ser considerado um líder fracassado, porque ele mesmo falou que a minha tribo é a menor em Israel, a minha casa é a menor da minha tribo, a minha família é a menor da minha tribo, e eu sou o menor da minha casa. Olha, irmão. E o que Deus falou para ele? Vai-te nesta tua força, porque tu livrarás Israel das mãos dos medianitas. Deus não gosta de soberbo, não, irmão. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça para quem? Muitas das vezes Nabucodonosor, na sua soberba, teve que passar 7 períodos de tempo junto com os animais da relva, pastando e comendo com os animais, por causa da sua soberba. A própria Bíblia diz que a soberba precede o que, irmão? A queda, e a altivez, a ruína. O fato de eu ser líder não me torna melhor do que você, me torna mais responsável do que você. Porque quem foi que lavou o pé de quem? Jesus lavou os pés dos discípulos ou os discípulos que lavou os pés de Jesus? Foi Jesus que lavou os pés dos discípulos, dando a eles o quê? Um exemplo de humildade. Então o que Deus quer? É um líder que não se destaca, mas que a glória de Deus se destaca nele. Jesus, irmão, vou te dar uma notícia, não vai ficar triste não. Jesus era simples. Os soldados romanos prender Jesus, Judas teve que ir lá dar um beijo no rosto para identificar quem era Jesus. Porque Jesus não era diferente de ninguém, não, irmão. Isaías diz que olhando para ele, Jesus era tipo assim para mim. Nenhuma beleza havia para que o desejasse. Aleluia. Eu me pareço com Jesus nessa área aí. Nenhuma beleza havia para que o desejasse. Era homem, sofrido nos trabalhos. Aleluia. Quando Zaqueu queria ver Jesus, subiu numa figueira brava, num sicômoro. E ele falou: cadê Jesus? Puxa vida, deve ser aquele lá. Deve ser aquele ali. Jesus do pé do figueiro. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Irmão, olha para quem está ensinando e diga assim: Jesus é simples, irmão. Olha, Jesus é simples. Quanto mais simples, melhor. Aleluia. O Evangelho é simples, irmão. Não adianta querer enfeitar muito, não. O Evangelho é simples. É só ter a mesma visão e falar a mesma língua. Quando eles chegaram lá, o comando de Deus para eles é o seguinte: vocês vão levar um cântaro
vocês vão levar o chofar, a trombeta. Quando chegar lá, vocês vão tocar o chofar, a trombeta, vão quebrar o cântaro e vão dizer: pela espada do Senhor e pela espada do pastor Edivós. É isso que Deus quer, irmão. É eu falar a mesma língua. Pastor Edivós marcou o evangelismo. O irmão sai daqui, falta de sabedoria essa. Só crente desse da barriga, praia deve estar assim. Ah, vai estar gostosa. Já mandaram WhatsApp para mim aqui, dizendo que já tem até churrasco já preparado. E o pastor marcar evangelismo. Que visão é essa? Está sem visão. Quem quiser vir após mim, faça o que, irmãos? Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, o quê? A cada dia. E depois faz o quê? Siga. Então o evangelho é a renúncia. Aqueles homens, eu tenho certeza que quando eles estavam construindo, deviam falar bem assim: não, essa varanda aí, ela podia ser diferente. Mas eles falaram que estava na mesma visão. Mas o mestre da obra não fazia isso, então fazia assim direito. Talvez, se fosse eu, faria diferente. Mas o croqui, né? A planta, nós temos que fazer de acordo com o que está na planta. A obediência não tem nada a ver com a minha vontade. Né? A obediência não é uma questão de vontade, é uma questão de princípio. Porque obedecer o que eu quero é fácil, não é? E obedecer o que eu não quero. Então, essa igreja ela tem um ouro, esse ministério tem um ouro. Esse ministério tem um princípio, que é mesma linguagem, mesma visão. Diga comigo: mesma linguagem e mesma visão. É a mesma linguagem e mesma visão. Aí o que Deus falou o quê? Tudo que eles intentarem no seu coração, eles poderão fazer. Sabe o que eu entendo isso, pastor Paulo? Se o senhor quiser e tiver um ministério que tem a mesma visão do senhor, e a mesma língua, se o senhor quiser construir uma creche, vai conseguir. Se quiser construir um asilo, vai conseguir. Uma casa de recuperação, vai conseguir. Porque, irmão, o poder da unidade é tremendo. Aleluia. O diabo luta para a gente não estar vivendo em unidade. Irmão, ter unidade não é gostar da mesma coisa, não. Ter unidade não é ser igual a todo mundo, não. Não, irmão. Ser unidade é entender o propósito de Deus, abrir mão da sua vontade em detrimento da vontade de Deus. E aí o que Jesus, o que Deus falou? Vamos lá e vamos confundir a língua deles. Eles precisam fazer com que essa obra pare. E só trocando a linguagem deles, só confundindo a língua deles, é que eles serão impedidos de continuarem a realizar essa obra. Irmão, o diabo é o pirateiro maior. O diabo não cria nada, ele copia tudo. Você acha que o diabo não pegou essa palavra lá? Pegou essa palavra. Porque só tem um jeito de parar a obra de Deus. Tem um corinho que os irmãos de Deus arrancando, dizendo assim: essa obra é de Deus, eu não pode parar. Tira o mundo dele, se não vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A seara muitas almas para ganhar, né? Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Não significa que ela não vai parar. Porque uma obra é facilmente paralisada quando há o quê? Confusão da língua. Quando os discípulos não falam a mesma linguagem do altar. Quando o altar fala uma coisa e os irmãos falam outra. O diabo gosta disso. O diabo diz: não foi assim que Deus disse, não. Foi isso que ele usou para Eva? Não foi bem assim que Deus disse, não. Não foi bem assim. O diabo sempre vai querer negociar a nossa fidelidade aos nossos líderes.
para que ninguém peque. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ah, pastor, o que o senhor está me dizendo? João, 1 João, lá perto de Apocalipse 1,7. Se andarmos na luz, como na luz Jesus está, se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! E o arrependimento restaura a honra. Aleluia! Não importa, o homem pode cair 7 vezes, mas a Bíblia diz que 7 vezes Deus vai levantar o homem, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas a língua trocada é o WhatsApp funcionando na hora do culto. Ih, pastor, hoje está descendo cajado. Está falando de você. Você que não veio no culto hoje, sabe? Porque a língua trocada. O pastor fala uma coisa, o marido fala uma coisa, não é isso não. O pastor falou isso, mas ele manda na casa dele. Na minha casa tem uma sabe? Deus pensa assim, aleluia, glória a Deus. Não, ele manda lá na casa dele. Na minha casa tem uma história. É facilmente paralisa a obra de Deus. E quando a linguagem ela é trocada, sabe o que acontece? O povo que estava junto, o povo que estava conquistando, o povo que estava avançando no processo de Deus, no projeto que Deus estabeleceu, ele para, retrocede e abandona. Quantas pessoas você conhece que hoje estão desigrejadas? O que é desigrejar? Elas não querem fazer parte da igreja nenhuma, porque elas falam assim: eu estou decepcionado, ou então eu estou frustrado, ou então eu estou brilhando. Aí você vai começar a conversar com essa pessoa, vai ver por quê? Troca de linguagem, voltar a falar alguma coisa e eles falam com outra. Eles, viu aquela pessoa que é do contra, do nada? Uma vez, nós lançamos um projeto da nossa igreja, 12 irmãos saíram da igreja por causa do projeto que nós estabelecemos. Era aqui em Capô. Eu fui visitar as irmãs que estavam Colombo. Ô, minha irmã, tudo bem, tudo bem? E aí, irmão, senhora, poxa, tem sentido a sua forma? Não saí de lá, porque eu sei, por isso que eu estou aqui. A senhora não veio falar comigo? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha, pastor, eu nem sei por que eu saí. Aí eu dá vontade de pegar um cajado, né? Mas o cajado não é para bater, é para guiar. Verdade? Dá vontade de pegar a vara, porque a vara é para corrigir. Eu falei, então a senhora volta sem saber por que está voltando, tá bom, meu irmão? Porque vai ficar empate, 0-0, tá bom. Isso é engraçado, não é porque engraçado, eu ouvi isso, irmão. Porque a senhora saiu, mas não sabe nem por que saiu. Porque o diabo, ele começa a trocar a nossa linguagem. O pastor fala do dízimo, você acha que ele está falando de você. Fala da oferta, você acha que ele quer o seu dinheiro. Irmão, quem sustenta esse ministério aqui é o Senhor. Quando você coopera nesse ministério, o beneficiado não é o ministério, não é você. Esse ministério é terra fértil. A gente planta uma manga. Quantas mangas nasce daquele pé, hein, irmãos? Hein? Quantas mangas nasce por causa de uma semeadura? Então, grande privilegiado em semear oferta, dízimos e primícia nesse ministério, não é o ministério, é você. Porque o próprio Deus diz que é dando que você recebe. Então Deus usa o mecanismo para te prosperar, é você obedecer a voz liberada no altar. Hoje, a obra de Deus tem sido prejudicada por causa da falta de harmonia na linguagem. Eu quero liberar uma palavra aqui de transparência, que eu sei que o coração dos pastores são assim. Quando você ouvir algo do altar e não entender, dirija-se ao casal de pastores da igreja e busque explicação em amor. É melhor do que você buscar em alguém que possa estar próximo. O nome do irmão, eu sempre esqueço. Marcelo é muito próximo dos pastores. Então Marcelo é assim dos pastores. Rapaz, o pastor falou uma coisa, eu não entendi bem. O que você acha que é? Aí Marcelo não quer ficar por baixo. Não, porque eu também tenho percebido. E na verdade os pastores são gente boa. Mas, né? Todavia, porém, não é verdade? Aí já começa a trocar linguagem. Não faz isso, irmão. Não vai ação. Vai logo a Deus. E eu vou te dar uma receita. Pastor, tu está com café aqui em casa, porque na nossa casa a gente fica com mais autoridade, né? Aleluia, né? Pastor, vou tomar um café aqui
me esclarece uma coisa, aquela palavra que o Senhor falou, eu não sei se o Senhor falou corretamente ou eu interpretei errado, porque eu interpretei o Senhor falando isso. Eu quero te perguntar se o que o Senhor falou é o que eu entendi, ou se o que eu entendi é o que o Senhor falou. Irmão, não vai ter problema, não vai ter problema. A linguagem vai ser uma só. Eu estou querendo te dar uma proteção, sabe por quê? Porque esse ministério vai crescer. Daqui a pouco vai ter que ter um outro lugar, ou daqui a pouco vai ter que ter 2 cultos. E quando o diabo vê a obra de Deus crescendo, o povo alegre, prosperando, ele vai querer interromper a obra de Deus, irmão. Mas eu quero dizer uma coisa maior: é aquele que está conosco, aleluia, porque é aquele que está com eles. Você precisa ter entendimento disso. Uma mesma linguagem, uma mesma visão, uma grande conquista. Eu sei que aqui tem gente que trabalha com o Ministério de Criança, tem gente que trabalha com jovem, tem gente que trabalha no Ministério do Louvor. Oh, meu Deus! Na igreja não tem exclusividade. Os dons e talentos estão para serem utilizados pelo Espírito Santo. Mas, pelo amor de Deus, se apresente. Não fique assim, não, eu me frustrei na outra igreja, então eu quero me proteger, eu não quero mais envolver nesse negócio, porque, sabe, eu quero ir lá, sentar no meu banquinho, eu quero entregar o meu dízimo, a minha oferta, mas eu não quero envolvimento. Eu quero liberar a palavra de Deus para você. Quem não se envolve, não se desenvolve. Deus não te chamou para você ficar sentado, deitado eternamente, imerso, esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Não, Deus te chamou para produzir, para dar fruto, para crescer, para avançar, para fazer com que o evangelho dele seja estendido e o reino dele implantado nesse bairro, nesta cidade, nesse estado. Oxalá que em cada município possa ter uma arca, sem se preocupar em ir buscar, porque na arca Noé não foi lá buscar, foi Deus que trouxe, aleluia. Mas Deus trouxe porque Noé e a sua família iriam cuidar. Mas eu quero dizer que a convivência na arca, ela não é só agradável, porque na arca tinha todo tipo de animais, não era, irmão? Já está entendendo, né? Tinha todo tipo de animais. Na arca tinha 3 andares. O primeiro andar eram os animais. O segundo andar, o mantimento. O terceiro andar, uma família de 8 pessoas. Noé, Sem, Cão e Jafé e as suas respectivas esposas. O primeiro andar simboliza o nosso corpo, a nossa natureza humana. O segundo andar era onde tinha o alimento, simboliza a nossa alma. O terceiro andar era onde Noé tinha contato com o mundo externo, o nosso espírito que tem um contato com Deus. Mas na arca haveria de se ter uma harmonia. Imagina de manhã na arca, um pichanchão 4 horas da manhã cantando, o galo cantando, o cavalo relinchando e a preguiça querendo dormir. Não eram todos iguais, eram, irmão? Mas todos estavam no mesmo lugar, estavam na arca. Então eles tinham que aprender a fazer o quê? A se relacionar com o gambá. Não precisa falar nada, né? Ele tinha que aprender a se relacionar com o gambá. Tinha que se aprender a se relacionar com o porco espinho. Vai vendo aí, irmão. Vai vendo aí. Eles tinham que aprender. Eles tinham que suportar o canto dos passarinhos. Eles tinham que suportar o odor das fezes dos animais. Da urina dos animais. Estavam todos ali na arca. Não tinha ninguém perfeito. Mas todos dependiam um do outro para estarem ali. E estavam debaixo de um comando. Quem comandava-os? Noé e a sua família. Eles estavam debaixo de uma mesma linha. Noé até falava o seguinte: vou soltar o povo agora, para ver se ele não voltar, é porque as águas baixaram e ele encontrou alguma coisa para ele se alimentar. Aí
Aí o povo faz o quê? Vai e volta. As águas não baixaram. Aí depois eles soltam um pássaro, não é isso? Aí o pássaro vai lá e traz o quê? No bico? O ramo de quê, irmãos? De oliveira. Então não é ter um entendimento. Veja bem, um pássaro contribuiu para os animais que estavam lá no primeiro andar. Todos da arca são úteis. Todos têm as suas qualidades, mas tem defeito. Não só tem virtude. Então, o defeito do irmão Mauro pode ser utilizado para me curar. Porque eu falo assim, já vem aquele irmão, eu não tenho paciência com ele. É esse que Deus vai te usar para tratar você na paciência. E ele liga para você, acaba o culto, o telefone então, quem é? Pastor Deus. Fala comigo agora na igreja. Oi, irmão, tudo bem? Tudo bem? Ó, a mãe de mãe vai tomar um café com o senhor aí, tá? Tem um mistério para entregar. Aí, meu Deus do céu, não, até evento, vou sair mais cedo. E sai também, né? Mas não pode mentir. Mas na arca, nós nos relacionamos com todo tipo de pessoas. Pessoas que têm talento, pessoas que não têm talento, pessoas que têm dons, pessoas que são habilidosas, pessoas que têm falta de habilidade. Mas tem um segredo, que é a forte comando. Eu aprendi que todo discípulo é um crente, mas nem todo crente é um discípulo. Sabia disso? O que é um discípulo, pastor? É um seguidor integral do seu mestre. E o que é um discipulado? David Copperfield. É uma relação comprometida e pessoal, onde o discípulo mais maduro ajuda outro discípulo de Jesus a se aproximar mais dele e assim reproduzirem. Por isso que a gente vem domingo de manhã para ser tratado no caráter, para ser bons discípulos. É o nosso relacionamento que vai gerar a obra de Deus nesse mundo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Quero te dar um ouro. O discípulo, o membro, ele questiona. O discípulo, ele obedece. Quem é bom de justificativa é fraco de arrependimento. Ele tem justificativa para tudo, mas nunca se arrepende de nada. O membro, você tem que pegar o peixe e botar na boca dele. O discípulo não, ele pega a vara e vai pescar. Aleluia. O membro que reclama que o pastor lá foi na casa de todo mundo, mesmo na casa dele. O discípulo, ele percebe que o novo convertido não vem e vai visitá-lo. Você precisa ter a mesma linguagem, ter a mesma fala. Por isso você é um discípulo e não sou membro. Você é de uma igreja, eu sou discípulo da arca. Aleluia. Por quê? Porque o discípulo não questiona, o discípulo obedece. Discípulo não espera, o discípulo vai ao ponto. O discípulo, ele não é conformado, o discípulo é um proativo. E Deus precisa disso. Nós estamos vivendo um período no ministério agora que precisamos de discípulo e não de membros. Precisamos de regaçar a manga da camisa. Irmão, quanto tempo que você não evangeliza? Quanto tempo que você não entrega um folheto? Esse ministério está te dando a oportunidade de você voltar a ter as experiências de oração, de ser restaurado no Espírito Santo, de poder orar pelos enfermos. Irmão, tudo aquilo que eu concentro, eu aumento. Não olhe para o erro não. O Salmo 103, versículo 14, está escrito: o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Tudo aquilo que eu concentro, eu aumento. Tira o teu foco do problema. Quando a visão macro for catastrófica, foca na visão micro, porque essa visão micro vai te dar força para que você possa vencer a visão macro e cumprir o propósito de Deus para o qual Ele te chamou nesse ministério.